Olá, galerinha. Vamos a mais uma aula. Na aula de hoje, eu preciso que vocês façam a leitura desse texto informativo na página 110. Aliás, 111. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão me enviar um áudio fazendo a leitura. Vocês vão apertar lá o botãozinho de gravar no WhatsApp e vocês vão fazer essa leitura aqui desse texto para mim. Eu quero saber como é que está a leitura de vocês, tá bom? E, em seguida, página 111, tá? Aí, aqui na segunda questão dessa tarefa, diz assim, ó, a leitura do texto informativo ela deve ser objetiva. Para isso, devemos praticar como ler de forma clara, com a intenção de informar o ouvinte. Escolha um dos textos desta unidade, até mesmo os verbetes de dicionário, e prepare a leitura em voz alta para ler quando for a sua vez. Então, essas orientações aqui são sobre o texto anterior. Então, antes de você gravar o áudio para mim, você leia. Se tiver alguma palavra que você não entendeu, leia novamente, para que quando você leia para mim, você leia de forma clara, de forma correta, tá bom? Por favor. E, continuando aqui na página 112, temos a gramática. Começa a gramática dessa unidade. E começa a gramática e termina essa unidade, né? Essa unidade vai até a página 117, já começa outra unidade. Mas enquanto não começa, nós vamos estudar a acentuação das palavras oxítonas e proparoxítonas. Esse assunto é um assunto que eu já ensinei em sala de aula, inclusive. Então, eu vou fazer a explicação da acentuação das oxítonas e proparoxítonas e vocês vão responder essa atividade aqui, ó. Essa é da página 112, 113 e 114, tá? 111, 112, 113 e 114. Certo? Agora eu vou explicar para vocês as sílabas tônicas. Então, o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força e intensidade. Então, aqui o título é sílaba tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Muitos de vocês ainda fazem essa confusão. Porém, é sempre tempo de aprender, né? Então, a sílaba tônica, a oxítona, quando a última sílaba é mais forte, a paroxítona é quando a penúltima sílaba é mais forte e a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é mais forte, tá bom? Então, não esqueçam que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Amizade, a sílaba mais forte, zá. Verão, rão. Música, mu. Geladeira, de. Encantar, tar. Próprio, pró. As restantes sílabas de uma palavra, as outras sílabas de uma palavra são pronunciadas com menor força e intensidade. Então, essas sílabas elas são chamadas de sílabas átonas. Então, por exemplo, na palavra verão, rão é a sílaba tônica e vé é átona. Por quê? Rão é a sílaba mais forte, eu chamo ela de sílaba tônica. E vé é a sílaba mais fraca, eu chamo ela de sílaba átona. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos entender. As oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Gente, fácil, simples, muito fácil de aprender. Então, por favor, aprenda de uma vez por todas. A palavra oxítono é quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Exemplos: ali, li, arroz, assim, baú, cipó, crochê, cupom, daí, dançar, dendê, feliz, guaraná, herói, hortelã. E tem muitas palavras. Não vou ler todas não, tá? Mas todas essas palavras são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba delas é a sílaba mais forte.
Regra de acentuação das oxítonas. Não necessitam de acentuação gráfica, sendo naturalmente oxítonas as palavras terminadas em R, L, Z, X, I, U, IN, e Então, as palavras terminadas com essas consoantes, com esses sufixos, com esses pedacinhos de palavras, são oxítonas. E elas não necessitam de acentuação, né? Acentuação, acento agudo ou acento circunflexo, porque elas naturalmente são oxítonas, certo? Então, apenas são acentuadas graficamente as palavras oxítonas terminadas em A, ou AS, E, ou S, O, OS, ENS, OI, OIS, EL, EUS, EI, EIS. Certo? Por exemplo, a palavra troféu, troféu, troféis, no plural. Então, são acentuadas, certo? Então, eu vou acentuar as oxítonas com essas terminações e essas outras terminações aqui não necessariamente recebem o acento agudo ou acento circunflexo. O livro de vocês, ele não está pedindo para fazer a explicação das paroxítonas, somente das proparoxítonas. Mas eu não vou fazer isso, vou explicar tudo, porque é importante que você saiba, né? Não tem como explicar isso sem explicar os tipos de palavras paroxítonas. Então, as paroxítonas são as palavras que a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Exemplo, acordo, última, penúltima. Açúcar, sul, álbum, ao, azeitona, azeitona. Como é que você sabe qual é a penúltima sílaba? Você começa a contar do final para o começo. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Tá? É assim que a gente conta. Então, tem outros exemplos. Azeitona, bônus, casinha, ciúme, engraçado, felicidade, frágil. E todas essas outras aqui. Ó. Todas essas outras aqui são palavras paroxítonas. Regra de acentuação das paroxítonas. Maioritariamente, as palavras paroxítonas não são acentuadas graficamente. Apenas são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, AN, ou ANS, AN, ou ANS, UNS, ON, ONS, US, I, ou IS, EI, ou EIS. Exemplo, vírus termina com US. Então, o VI necessariamente vai receber o acento. Outro exemplo, tênis, aqui ó, IS, termina com IS, então vai receber o acento também, a sílaba que é paroxítona. Tênis vai receber aqui um acento circunflexo. Ok? E por último, as palavras proparoxítonas. São proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Exemplo, âncora, a sílaba mais forte é an, ângulo, an, antídoto, ti, árvore, ar, básico, ba. Como você sabe que é a antepenúltima sílaba? Contando novamente. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. E aqui nós temos mais outros exemplos. Leiam, copiem no caderno. Muitos outros exemplos. O que nós podemos observar em relação à acentuação? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Olha que legal. Muita gente não costuma colocar o acento no i, por exemplo, político, ridículo, mas ele existe, tá? O acento agudo na letrinha I, ele existe. Então, observem como todas essas sílabas aqui, ó, proparoxítonas têm um acento. Ó. Ou agudo, ou acento circunflexo, como lâmpada, por exemplo, ó, lâmpada, acento circunflexo. Mas todas as palavras proparoxítonas, quando é que é proparoxítono?
quando a antepenúltima sílaba é mais forte. Então, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. É só contar, tá bom? Então, para hoje, façam as atividades da página 112, 113 e 114. Estarei esperando no WhatsApp. Até a próxima aula. Um abraço.